Em meio à guerra no Oriente Médio, a diversificação ganha ainda mais importância para os investidores. Para a EFG Bank, a aposta pode ser em small caps lá da Suíça. Para explicar melhor, eu converso agora com Luiz Ferreira, CIO do EFG Bank. Seja bem-vindo à nossa programação, Luiz. Que prazer tê-lo por aqui. Bom dia, obrigado pelo convite. E aí, o que tem a ver investimento em startup suíça para a gente fugir de certa volatilidade para os mercados mundiais? A gente viu que a guerra mexeu com praticamente todos os preços por aí. Realmente, a Suíça ela vem como uma alternativa a esse processo de diversificação que começou pós-Covid. O mundo tem buscado alternativas ao dólar. E essa alternativa passa pela Suíça por diversos fatores. Se começarmos a entender o motivo dessa necessidade de diversificação, ela passa pelos déficits gêmeos nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente tem o déficit fiscal e tem o déficit comercial. Isso acontece em vários países também. A Suíça, como alternativa, começando da parte macro, antes de entrar nessa parte dos small caps, ela tem, na verdade, um superávit, tanto comercial quanto fiscal. Na parte fiscal é de cerca de 0,5% do PIB, na parte comercial é de cerca de 5% do PIB. Quando pensamos nas incertezas em relação aos governos e instituições, a Suíça, na verdade, ela é um grande foco de estabilidade. Foi na Suíça que se criou, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Saúde, o Banco Centrais dos bancos centrais. Então, na hora que a gente pensa no arcabouço institucional, a Suíça vem também como uma excelente alternativa. Na hora que colocamos na conta a questão de crescimento econômico, a Suíça deve crescer em torno de 1,5% nos próximos anos, acima da média da Europa e com estabilidade, sem pressões inflacionárias. A gente estima que vai ser em cerca de 0,5%. Então, do ponto de vista macro, isso já dá um bom motivo para pensar em Suíça. Na hora que vamos fazer agora a seleção, de baixo para cima, o bottom-up, aí começamos a ver que a Suíça também é um grande hub de inovação. Na verdade, quando olhamos a Suíça como a criação de patentes por milhões de habitantes, a Suíça é líder mundial. E inovação, nas nossas estimativas, ela vem muito acompanhada de aumento de crescimento de lucro contra o tempo. E quando pensamos desse ponto de vista macro, que tem levado muitos recursos para a Suíça, fazendo com que a moeda se valorizasse, a inovação é a única fonte de sobrevivência dessas companhias, principalmente porque elas exportam. E isso vem acontecendo. Finalmente, quando pensamos numa diversificação de investimentos fora do quesito da AI, fora talvez desses riscos que existem, desses grandes investimentos ainda sem a sensação de retorno, a Suíça ela vem como uma beneficiária do AI. E aí, quando colocamos alguns múltiplos na conta, principalmente de small caps, nós vamos ter preço-lucro abaixo de 20 vezes e dividendo yield acima de 3%. Então, quer dizer, isso coloca as small caps suíças no radar dos investidores atualmente. Luiz, sobra dinheiro para investir nessas startups fora de IA, neste boom que a gente está vendo de busca por inovação tecnológica, inteligência artificial? Praticamente todas as empresas aí voltaram seus modelos de negócios para abarcar de alguma forma o uso de IA. Você fala que elas são beneficiárias, mas quando a gente olha para grandes tomadores de decisão, eles estão ainda investindo nessas startups fora do segmento? Sim, especialmente no setor de saúde, que aí é onde são os beneficiários. Se a gente colocar em perspectiva ainda a história da inovação, lembra que a Suíça foi a que criou o raio-x, por exemplo, que transformou a forma como a medicina atua. Foi na Suíça que se criou, por exemplo, muitos estudos e muitas soluções para a leucemia também. Então, no setor de saúde, que consegue se beneficiar da IA através de eficiência, ela consegue, então, trabalhar. E nos small caps da Suíça tem muita alternativa nesse sentido. Adicionalmente, quando pensamos até a parte do próprio consumo, é muito provável, Gabriel, que você hoje é um usuário de uma das maiores mudanças na forma de consumo do mundo, que é através do café. Se pegarmos como a Nespresso, por exemplo, inovou a forma de como se consome café no mundo, isso é um exemplo de inovação fora do setor de IA. Isso vai, por exemplo, na parte da criação das cápsulas que vão para o mundo inteiro, na forma como essas cápsulas são vedadas, na logística com a qual isso é distribuído. Então, são alguns exemplos que estão fora da IA pura de tecnologia, mas sim da aplicação dela em setores principalmente de saúde, químicos e de consumo. Acho interessantíssima essa questão de transformação dos produtos. O Brasil é um dos maiores exportadores de café do planeta e importa muito café da Suíça. Eu falo, cara, mas o que está acontecendo? Como assim a gente importa muito café?
Pois bem, a gente importa demais, porque ele vem em cápsula. Muitas vezes é o grão brasileiro que vai para a Suíça, é transformado lá, eles mandam de volta para a cápsula, mas é a tecnologia que eles estão mandando de volta para a gente. A Suíça é um dos maiores exportadores de café do mundo. E é claro, tem território restrito, não tem toda a potência do agronegócio que tem o Brasil, mas mesmo assim está lá no ranking, juntinho com a gente, com outros países muito relevantes desse segmento. Fato é, a tecnologia agrega valor e gera muito retorno para as empresas. No caso, a Nestlé é um dos ícones dessa transformação pela Nestlé. E eu queria entender, questão geral, de acesso a esse tipo de investimento. Hoje o investidor brasileiro, ele tem que mudar a chavinha na cabeça, falando, só invisto no Brasil, só tenho chances de investir no Brasil, porque não tenho como colocar capital fora do país. Ficou mais fácil investir nos Estados Unidos, a gente sabe, mas na Suíça a recíproca é verdadeira? Sim, é verdadeira. Na verdade, é tão fácil quanto. Né? Na verdade, você só precisa estar com os parceiros adequados para que você consiga acessar esses tipos de estratégia. Então, eu acho que o que você comentou, Gabriel, é essencial e vale reforçar. Na nossa opinião, aqui no UFG, nós sugerimos aos investidores que não tenha 100% em nada. Não tenha 100% em dólares, não tenha 100% em reais, não tenha 100% em franco suíço, mas tenha uma diversificação entre essas moedas. E Suíça como alternativa, existem sim produtos que estão à disposição dos investidores brasileiros e que possam acessar esse tipo de estratégia, que são complexas no sentido de acompanhar aí do Brasil, e que você vai precisar de um parceiro que realmente tem presença local, que conversa com as empresas, que tem, portanto, ali aquele sentimento exatamente do que está acontecendo. Isso é fundamental para que o investimento ele seja adequado para cada tipo de investidor. Mas sim, respondendo, né, você vai ter estratégias de empresas suíças, inclusive em outras moedas. E é fundamental esse outro ponto que você comentou, Gabriel, em relação a esses termos de troca. É muito difícil tentar dizer como é que vai ser a moeda no final do ano, né? Quanto vai ser o dólar, quanto vai estar o franco suíço. São estimativas muito difíceis de se fazer. Porém, uma coisa que está muito clara é que esses termos de troca que o Brasil tem feito são desfavoráveis. É você exportar matéria-primas e importar produtos industrializados. A Suíça faz exatamente o contrário. Ela vende produtos industrializados e importa matéria-primas. Né? Então, isso vai colocar ela, na verdade, com essa continuidade de estabilidade, na nossa opinião. E é na hora que colocamos tudo isso, né? Inovação, arcabouço institucional forte e estabilidade de crescimento econômico, vai deixar com que o ambiente para as empresas seja positivo e que isso, ao longo prazo, traga retornos acima da média. Os geopolíticos relacionados à Suíça, a gente viu recentemente a Suíça protagonizar uma das maiores taxas do mundo quando a gente estava falando lá das taxas recíprocas de Donald Trump, justamente por esse perfil. Compra produto bruto, exporta produto industrializado, muito industrializado, os Estados Unidos pagam muito caro por conta disso, praticamente todo mundo que compra da Suíça paga muito caro pelos produtos que de lá vêm. Gostaria de entender, a gente tem a noção de que a Suíça possa estar apartada de alguns riscos geopolíticos relacionados à Europa? Não faz parte da União Europeia, tem um território um pouco mais afastado. Como é que a gente enxerga estes riscos quando a gente vai colocar na ponta do papel? Do ponto de vista geopolítico, Gabriel, o que a gente enxerga é o seguinte: é muito difícil qualquer país estar fora das sanções que possam acontecer. Isso é uma realidade e o investidor ele tem que entender aonde ele vai querer, então, colocar os recursos dentro dessa realidade. Então, a opção que se tem é: você prefere estar num país ao qual vai ter estabilidade econômica, estabilidade institucional e superávites em balança comercial e fiscal, dentro do ambiente que pode existir várias sanções? Ou você prefere ficar num país que está endividado, com déficit fiscal, com déficit comercial, na expectativa de que essas tarifas, portanto, possam melhorar? Então, não existe a resposta certa, existe, na verdade, a alocação adequada. Acho que a Suíça ela entra, portanto, nessa equação como uma alternativa adicional de diversificação, mas sem, na verdade, abrir mão de grandes oportunidades. O investimento em renda fixa, por exemplo, na Suíça, ele não faz muito sentido, a taxa de juros lá é zero. Então, para investidores que querem fluxo de caixa, parece que não é ideal. Porém, do ponto de vista estratégico, você pode, por exemplo, ser beneficiado de taxas de juros muito baixas. Processos de alavancagem, né, o famoso carry trade, por exemplo, acontece muito através do franco suíço, onde pega-se recursos em moeda local, o custo disso vai ser muito baixo, vamos dizer, em torno de 1,5 ao ano, para que você possa investir em outros países.
né? Se você vai numa estratégia, por exemplo, que te paga 3% de dividendo e tem um custo de 1,5%, isso já te coloca numa situação que vale a pena considerar. Mas, claro, a alavancagem é arriscado, investimento em ações é arriscado, riscos de moeda são arriscados, mas isso coloca uma alternativa dentro desse cenário geopolítico complexo. Agradeço, nós conversamos com o Luiz Ferreira, CIO do EFG Bank. Sempre bem-vindo à nossa programação, Luiz. Agradeço imensamente pelos destaques e por essa visão de investimentos fora do óbvio que nós temos por aqui. Prazer em participar, conte conosco. Valeu, até a próxima.